Eu acho que é difícil nós percepcionarmos como somos mais novos. Mas eu lembro-me na escola primária, de alguma vez nos chamarem preto, o preto da Guiné, para a tua terra, coisa assim. E nós nos queixámos ao meu pai, e o meu pai sempre nos fazia um reforço positivo, dizer para não ligarmos, para dizermos que eles tinham nariz de canivete, ou que tinham cor de pus, qualquer coisa assim. Mas que nós não ligássemos, porque a única diferença que nós tínhamos deles era a cor, porque nós éramos tão inteligentes e tão capazes como eles. E então ele foi sempre fazer esse reforço ao longo dos anos, e por isso é que nós não aceitamos bullshit de ninguém. Mais tarde, quando acabei a licenciatura, fiz Relações Internacionais, fiz a pós-graduação, que era o que eu queria, e gostei muito. Mas foi engraçado porque foi na pós-graduação que eu tive contacto, porque eu quis, sobre a história da África, sobre os líderes, sobre as lutas de independência. Durante todo o meu percurso da escola primária até ali, nunca tive nada disso. Nunca tive qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de insight. Aliás, antes, durante o liceu, eu lembro quando na escola, na aula de História, quando se falava de escravatura, toda a gente virava a olhar para mim, porque era a única negra da turma. E eu acho que dizia, mas olha lá, eu nunca fui escrava, estão a olhar para mim porquê? Mas aí eu não percebia a ligação que existe na cabeça das pessoas entre negro, escravo, escravo, negro. Não é? Portanto, falavam de escravatura, ato contínuo, toda a gente olhava para mim e disse, mas eu nunca fui escrava, por que estão a olhar para mim? Mas era por causa da minha cor, não é? E então, esses pequenos coisas de racismo, sim. Conheci um grupo de pessoas, um grupo de raparigas, que tinha uma associação que era a Cabo Jovem, que era uma associação, na altura diziam jovens de segunda geração, que eram jovens que tinham nascido cá, filhos de imigrantes. Então eu fiz parte dessa associação Cabo Jovem e na mesma altura a Beatriz também fazia parte do SOS Racismo. Pronto, estávamos assim começámos as duas muito no ativismo nessa altura. E depois sempre falámos, nós as duas tínhamos que montar uma associação. Então, quando em 2015 deu por mim perceber que estava a década afrodescendentes e que não acontecia nada em Portugal, nem se ouvisse falar, decidimos então que vamos fazer a nossa associação. Então, no fim desse ano, começámos a fazer uma espécie de reuniões com várias pessoas que achavam muito interessantes, para ir conversando sobre o que é que nós podíamos fazer, o que era importante fazer. Em maio de 2016 montámos a associação, fundámos a associação. E fizemos de propósito para ser 25 de maio, que era o Dia da África. Então nós decidimos fazer como nossa primeira ação, nossa primeira atividade, organizar um grupo e fizemos excursão a esse mercado de escravos em Lagos. Claro que chegámos lá, aquilo foi uma decepção daquelas, foi mesmo... falavam de tudo, era mais uma vez uma exaltação dos descobrimentos. A única passagem que eles tinham relacionado com a escravatura era um relato das crónicas do Zurara, em que ele conta como é que o barco chegou a Lagos em 1448 e como é que as pessoas foram separadas, os filhos das mães, dos gritos, não sei quantos. Foi a única coisa assim emocionante em relação à escravatura. Porque tudo o resto era um conto de culturas, pronto, era um disparate. Tanto que nós caímos em cima da guia, coitada, não é? Estás a ver um coitado de assento em cima dela. Ela ficou aflita, que ela dizia, olha, por favor, vocês venham qualquer dia e venham explicar e ajudar, porque aquilo estava muito feito para crianças, para adolescentes. Toda a linguagem era para crianças, não era uma coisa séria. Não sei como é que está agora, mas não era uma coisa séria. Então decidimos naquele momento que era um disparate nos fazer alguma coisa em Lisboa. E então soubemos do orçamento participativo em 2017, uns dias antes da prova acabar, decidimos fazer o projeto. Dissemos, olha, não conseguimos este ano, conseguimos para o outro, vamos tentar até conseguir. E daí fomos para a rua fazer campanha eleitoral, fomos falar com as pessoas nos bares, nos comboios, a pedir e explicar porque que era importante o nosso projeto, porque muita gente dizia-nos, mas para que falar de escravatura? Já foi tanto tempo, quer dizer, o que isso interessa? Não é? Neste momento não faz sentido. E nós explicámos as relações, não é, entre o racismo contemporâneo e a escravatura, enquanto tudo começa naquela altura, não é? O estigma que nós vivemos agora e a relação que existe entre pessoa escrava e pessoa negra vem dali, não é? E toda a invisibilização das pessoas negras, a inferiorização, a desumanização vem dali. Não é? Portanto, isto continua com a escravatura, continua com o colonialismo e estamos num tempo presente em que esse racismo foi sempre construído. Não é? Portanto, nós neste momento temos que o desconstruir. E uma forma de chamar a atenção é fazer um memorial para as pessoas pensarem que existiu a escravatura em Lisboa e que Lisboa sempre foi uma cidade que beneficiou e que ganhou muito dinheiro, e o próprio rei
tinha uma parte que recebia impostos sobre as pessoas escravizadas que eram vendidas, portanto, toda a cidade beneficiou, não é? E foi engrandecida por esse tráfico também. Portanto, era uma forma de chamar a atenção. De um baile colonial, em que nós íamos convidar estudantes universitários de origem africana ou afrodescendente para connosco trabalhar esse espólio. Portanto, dar uma contranarrativa, tirá-los das caixas e dar uma nova vivência, uma nova essência àqueles objetos, não é? Porque aquilo é recolhido de uma forma muito eurocêntrica, do tipo, nós, os ocidentais, os civilizados, vamos buscar as vossas coisas que achamos interessantes, mas para mostrar mais uma vez como vocês são incivilizados. O rapaz que fez essa significação fez um texto sobre ela. Quais é que eram os sonhos dela? O que é que ela queria fazer porque era uma senhora jovem? Então, ele deu-lhe um nome, porque ela nem sequer não tinha, como todas as fotografias não tinham um nome, deu-lhe um nome, deu-lhe uma vivência, deu-lhe uns sonhos e pusemos isso junto com a fotografia. Portanto, o que nós queríamos fazer é ressignificar. O meu pai pronto, ele, através do irmão, que o irmão dele que era mesmo ativista e lutou pela independência, ele foi assassinado e foi algo muito forte para nós, como família, não é? Mas eu crescendo, tivemos sempre reuniões políticas em casa, porque depois houve a independência da Guiné, depois houve a revolução, houve aquela, em 1980, em que o Dino Vieira toma o poder, faz um golpe de Estado. Então, e a partir daí foi havendo sempre muitas reuniões, constituíam-se muitos partidos políticos, todas pessoas cá, para tentar fazer alguma coisa lá na Guiné. Portanto, nós vivemos muito isso. Na década de 80, vivemos muitas reuniões em casa, reuniões políticas. Mas eu senti mais o ativismo quando eu começo a perceber que onde eu morava, nos sítios que eu me dava e os amigos que eu tinha não eram negros. E não eram porquê? Por causa da condição económica. Não é? Porque eu vivia no centro da cidade de Lisboa, então estava no liceu no centro de Lisboa, e eu percebia que as outras pessoas, as minhas primas, quando moravam todos fora de Lisboa, que é onde estavam concentrados os africanos. Então eu comecei a questionar-me porquê. E depois pensava, mas não pode ser só uma questão económica, porque muitas pessoas que eu conhecia, que não viviam no centro de Lisboa, que viviam nas periferias e nos bairros, até teriam dinheiro para viver em Lisboa. Só que percebi-se depois que eles não tinham acesso, porque os senhorios e as pessoas não lhes davam as casas. Portanto, como o meu pai, havia outras pessoas que nós conhecíamos, que tinham condições para pagar para casa em Lisboa, mas que não lhes era dada a oportunidade de viver em Lisboa, porque era o racismo estrutural de não tens direito à cidade. Não tens direito a estar aqui. Tu tens de estar lá fora. Como na era colonial, em que as pessoas, para entrar nas cidades coloniais, tinham que ter um passe. Tinham que justificar o porquê de estar presente na cidade. Então, essa estrutura continuava em Lisboa, não é? Até hoje. Hoje, o que é que nós vemos dentro da cidade de Lisboa? Vemos os indianos, vemos alguns brasileiros, mas que moram em casas super degradadas. Mas as pessoas africanas continuam a não ter acesso às casas em Lisboa. E podem pagá-las. Mas não conseguem porque os senhorios não dão. E eu que trabalho numa imobiliária, dizem-me sempre, eu não quero brasileiros, não quero isto, não quero aquilo. Continua, eu tenho que ouvir isso, tenho que discutir com as pessoas ao telefone. Tenho que dizer, mas as pessoas conhecem todos os brasileiros, conhecem todos os indianos, agora por uns pagam os outros. Porque eles incendiam uma casa. Se calhar um incendiou uma casa. Agora vai meter toda a gente no mesmo saco porque Portanto, continua a tratar as pessoas como um coletivo e não como individual. E esse racismo sistémico continua. Portanto, eu nessa altura comecei a perceber porque é que as minhas primas, que o pai até era sargento e não sei quantos, teriam a possibilidade de viver em Lisboa, porque é que não viviam em Lisboa? Porque é que tinham que fazer tantos quilómetros? Na altura os comboios não eram o que eram, os autocarros não eram o que eram, portanto era muito difícil chegar a Lisboa e ir e vir. E foi aí, depois quando eu conheci aquele grupo da Cabo Jovem, aí lancei-me como ativista.